Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Daniel Ceribelli e aqui falamos sobre ciência e espiritualidade. E hoje eu quero fazer um link justamente entre ciência e espiritualidade. Quero conversar com vocês sobre os cristais. Na verdade, o cristal, eu quero falar sobre a ametista. É um cristal que já tive experiências tanto extrafísicas, ou seja, fora do corpo físico, quanto aqui no físico. Experiências que eu posso contar para vocês com bastante verdade, porque foram experiências que vivi, que foram praticadas. Então, por que não falaria de outros materiais aqui, outros cristais, fora a ametista? Poderia falar sobre o cristal, o quartzo rosa e tantos outros, né? Porque eu não tive experiências fortes com esses outros cristais. Mas a partir do ponto que falamos sobre a ametista, eu acho que essa explicação ela fica geral para os cristais, e aí só colocar a explicação de acordo com o cristal que você vai estudar. Porque hoje eu quero falar bastante sobre a parte científica e eu vou contar aqui um ou dois relatos sobre o assunto. Eu falei aqui projeção astral. Se você não conhece o que é projeção astral, eu falo bastante aqui no meu canal sobre o assunto, viagem astral, projeção astral, desdobramento mediúnico, tem vários nomes. E você pode procurar também em outros canais, como o do Saulo Calderon, do Wagner Borges, o canal do Luiz Roberto Matos, do Guilherme Folk, e também tem vários outros aí, Renato Nunes, Alexei Bueno, tem uma galera massa que eu acho que vocês vão aprender bastante com eles. E tem aqui também, né? Então, é o seguinte, teve uma experiência onde eu pude fazer uma assistência extrafísica aqui em casa. Tem o meu quarto e tem o quarto de outra pessoa. Uma certa noite, eu me desdobrei, eu saí do meu corpo físico e fui até o quarto da outra pessoa. Lá, abri a lucidez e vi vários espíritos tentando tirar o corpo astral da pessoa que estava dormindo na cama. Foi uma cena triste porque esses espíritos eles eram muito feios, eles estavam com o corpo astral muito modificado, assim, deteriorado, sabe? O universo psíquico daqueles seres estava tão complexo que eles acabavam transformando o seu corpo espiritual de uma forma não agradável. Ou então faziam isso justamente para assustar as pessoas, para criar esse clima de medo e tudo mais. Então, o que eu fiz? Intuitivamente, eu corri para tentar soltar, tirar eles de lá, e eles não respondiam, sabe? Eles não respondiam a essa ação de tirá-los de lá. Eu não tinha força suficiente. E aí veio uma intuição muito forte, uma intuição assim. Eu não sei o que aconteceu. Eu tenho alguns cristais aqui em casa. Meu pai ele trabalha com pedras. Um dos trabalhos dele é com pedras. Ele faz artesanato, tudo, então ele tem sempre cristais. E ele de vez em quando vem aqui em casa, ele traz alguns para mim. Então eu tenho alguns ametistas. E fora do corpo físico, eu fui no outro quarto, peguei uma ametista, aí a parte extrafísica da ametista, né, o duplo da ametista, peguei a ametista intuitivamente, joguei no ar, dei um passe na ametista muito forte e o quarto ficou violeta, sabe, a ametista flutuando, eu joguei uma energia na ametista, ela modificou essa energia, ampliou e o quarto ficou todo violeta, os espíritos foram se encolhendo, ficaram todos no cantinho, a energia era de muito amor. Nesse momento eu gritei muito forte, tipo, muito forte mesmo. E eu joguei muita intenção positiva para esses espíritos. Eu não estava com raiva com a situação de maneira nenhuma, não era esse o sentimento que pairava sobre o meu corpo, sobre a minha mente. Eu coloquei bastante amor para que eles pudessem sentir aquilo e saíssem melhor daquela experiência. Eu não fui com nenhum tipo de raiva, de nada para cima deles, eu fui com bastante amor. Então a energia violeta ficou no quarto inteiro, senti aquela paz gigante e eu canalizei essa energia violeta só para eles. E eles foram mudando energia, ficando fracos, eles estavam quase desmaiando já. Um deles sumiu, o outro sumiu também, um ficou, até que ele sumiu também. Eles tentaram falar alguma coisa, eu falei outras coisas. Quando eles estavam sumindo, eu lembro que eu comecei a falar muita coisa, eu acho que não era eu, sabe? As palavras vinham aqui, ó, nessa direção e saíam na minha boca, muita coisa eu disse, e eu sinceramente não acho que eu teria capacidade de falar aquelas coisas incríveis que eu falei para eles, era tudo, o universo psíquico que estava ali era voltado para o amor. Então as palavras elas saíram perfeitas, de acordo com eu não lembro do que falei, talvez eu nem tenha como lembrar realmente, porque foram palavras tão fortes, como aquela experiência na Bíblia, onde diz que foram palavras inefáveis, não pode ser dita
pelo homem, alguma coisa assim. Porque foram coisas muito fortes e tão profundas que acho que meu cérebro físico não tem capacidade de compreensão. Então, quando eu acordei dessa experiência, eu fiquei pensando, nossa, mas os cristais têm esse poder mesmo fora do corpo físico, né? Tem esse poder. Eu não sabia que era tão forte, porque a gente ouve, né? Os cristais, é bonito, os cristais eles têm uma energia, cada cristal tem sua energia, cada cristal tem uma relação com cada chakra. A gente ouve isso, a gente faz teste e tal, mas essa experiência ela me trouxe a prática, ver isso, o que acontece nos bastidores, o que acontece no plano espiritual, a visão a partir do plano espiritual das energias do objeto, né? Aqui no físico a gente até sente, mas é tudo muito amortecido pela questão da matéria, a matéria densa, né? O nosso corpo, o nosso cérebro físico que não tem capacidade de entender alguns nuances, algumas frequências, quer dizer, muitas frequências ele não tem capacidade de compreensão, ele não é acostumado por conta dos nossos sensores, né? Audição, olfato e tal. Então, eu saí dessa experiência com bastante assim, energia, pensando, poxa, os cristais funcionam. Mas qual a parte científica que a gente entende dos cristais? Há muitos anos atrás, lá no início das comunicações, eram feitos alguns rádios chamado rádio de galena. Rádio de galena é o cristal de galena, a galena é um mineral. E por que cristal? Por que rádio de galena? Porque a peça principal do rádio era a galena, o mineral galena, e é um semicondutor. Ele permitia que você montasse um rádio com poucas peças e você pudesse ouvir o que estava sendo transmitido. Era um rádio AM e você conseguia ouvir o que estava sendo transmitido se estivesse de acordo com a frequência ali. Porque ele era um semicondutor, ele só deixava a energia passar num sentido. Para quem entende de eletrônica, é como se fosse um diodo. Então esse cristal, ele pegava energias eletromagnéticas, né, a partir de um aparato e deixava fluir só numa direção. Ele fluía só numa direção, se não fosse ele não haveria rádio. Então ali você tem um cristal, um mineral, que está sendo usado para direcionar a energia. A energia, no caso elétrica, né? Energia elétrica. Tudo bem. Mas também os cristais eles são usados na eletrônica para modificar frequências, sabe? Modulação de frequência, para você estabilizar a frequência. Os cristais mesmo, aí tem um tipo de cristal específico que você usa para cada projeto. Então os cristais já são usados na eletrônica para modificar frequências, para trabalhar com frequências, para trabalhar com energia elétrica. Mas a energia elétrica, os átomos e tudo isso, está em tudo. Tudo é energia. Se você pega agora, por exemplo, eu vou pegar aqui, com licença plantinha, eu vou pegar aqui um pedacinho de grama, né? Se eu for olhar esse pedacinho de grama assim num microscópio de tunelamento, que é um microscópio que faz uma varredura ali atômica, eu vou ver que tudo é energia, são só pontinhos que estão condensados para que pareça uma folha, né? São átomos condensadinhos que parecem uma folha. Então tudo é energia. E o plano espiritual, como já coloquei aqui, ele não é diferente. Ele também é energia. Ele vibra, ele tem seus tipos de frequências, seus não sei, bilhões de frequências diferentes, cada frequência interagindo para formar coisas, e a mente trabalhando para modificar essas frequências, né? Qualquer tipo de inteligência modifica muita frequência, principalmente no plano extrafísico, porque é mais sutil, a mente consegue interagir com mais força. E o plano também interage com o corpo espiritual com mais força, aí no corpo mental e tudo mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo é energia. Tudo é energia. Se tudo é energia, nós temos frequências diferentes. Ou seja, estruturas que trabalham de forma diferente. E os cristais são estruturas muito condensadas, sabe, usando diversos tipos de materiais diferentes, e ele se condensa de uma forma que é peculiar, é uma forma diferenciada, né? Aí eu vou falar da ametista. A ametista tem muito a ver com uma pedra, ela é muito conhecida como pedra de cura. O violeta tem essa estrutura. E como pedra de cura, ela deve alterar alguma frequência ou deve ampliar alguma frequência de acordo com o seu espectro, principalmente com relação à luz, né?
Você joga energia nela e a energia é modificada pela estrutura da pedra, a estrutura das, sabe, as moléculas ali, tudo, para que saia dela outro tipo de energia. Ela transmuta a energia, ela altera a energia, altera a frequência da energia. Então, se você tiver aí o violeta como uma cor de cura, uma cor relacionada à cura, você tem a ideia de, a gente pode trabalhar a ideia teórica de você colocar uma energia relacionada à cura, você joga a energia de cura na pedra e ela transmuta aquilo ou intensifica. Eu não sei se é intensificar, se é mudar a energia, eu não sei, porque eu não tenho experiência, né? A experiência que eu contei para vocês é basicamente a experiência mais forte que tive, de ver na prática como é que funciona. Mas o fato é que essa pedra, nessa experiência que contei, ela aumentou, ampliou muito aquela frequência que eu joguei nela, no plano extrafísico. Só que se você tem uma pedra ametista num plano físico, ela vai fazer a mesma coisa, só que você não vai ver, porque você está no plano físico. Então você pode usá-la de diversas formas. Você pode colocar ali numa sala, você pode colocar ali num altarzinho a sua ametista e tal. E aí você pode levar isso para outras pedras, né? Cada pedra com seu significado, cada pedra relacionada com seu chakra. Então, para que você quer usar? No caso da ametista, eu vou falar sobre cura, ela teria outras atribuições também, mas vou focar aqui na cura. Você poderia pegar essa pedra, essa ametista, colocar no meio da sala, ali ou num cantinho, em algum lugar, mas a questão é, como ela é uma questão atômica, ela é um serzinho, ele é quase um serzinho. Eu acho que os minerais, tem muitos livros que falam sobre isso, sobre os minerais serem formas primitivas de vida, ou o início da vida, alguma coisa assim, né? Mas eu não vou entrar nisso agora. Então, ela também retém energia. Tudo retém energia, tudo retém e tem a capacidade, depois de reter, de expelir, né? De exteriorizar essa energia. E como a estrutura é muito densa da pedra, ela também retém bastante energia, ela tem bastante espaçozinho ali para reter energia, bastante carga nos átomos, é muito átomo, tá tudo juntinho, é muito denso. Então, quando você joga uma certa energia nela, ela condensa e vai soltando devagar. Por isso que você não pode simplesmente colocar um cristal lá e deixar, né? Um ametista, um cristal. Você não pode só deixar lá, você precisa sempre estar alimentando-o. Aí você pode colocar ele no sol, pode lavar ele com água, uma água filtrada, limpa, para que ele possa sempre energizar. E aí a gente fala de, ele energiza mesmo. Se você coloca um cristal no sol, ele recebe um monte de carga do sol. Ele fica ali carregado com átomos que saíram do núcleo do sol, sabe? Fótons, um monte de coisa que saiu do núcleo do sol, demorou um tempão e ficou condensado no seu cristal. Então você tem uma bateria, é como se você tivesse uma bateria. E nós sabemos que a energia do sol nos faz muito bem quando podemos senti-la da forma correta, no tempo correto, na hora correta, a gente consegue, né, vitamina E e tudo, nosso corpo vai produzir a partir da luz do sol. Então esses são benefícios físicos. Então se você pega um cristal e coloca no sol, devagarzinho ele vai expelindo, só que ele vai pegar a luz do sol, a energia do sol, a energia da água, não importa, tem que ser uma coisa que possa imantá-lo, que tenha energia, que possa imantá-lo. E você está pegando ele e transformando aquela energia da carga do sol depois ele vai expelir a energia de acordo com a sua frequência de cor, no caso violeta. Então tudo que vai ficar ao redor do cristal, ele também tem ele não é que ele vai expelir para a casa inteira, não é uma coisa assim, depende do tamanho do cristal. Se você tem um cristal pequeno, você tem um raio também curto de onde a energia dele pode ir, até onde ela pode ir. Então se você pegar um cristal assim médio, mais ou menos desse tamanho, ele tem um raio muito grande. Eu não sei se abrange a casa inteira, mas, né, a sua força fica ali ao redor dele, mas ele vai expelindo também. E ele vai expelir essa energia que antes era neutra, porque era do sol, era energia que não tem significado. A princípio não tem, né? E aí você vai colocar nele e ele vai ficar expelindo devagarzinho essa energia do sol. Só que aí na frequência violeta, que é a ideia de frequência de cura, de paz, de harmonia e tudo mais. Então, o verde também tem bastante disso, né? Então, é assim, essa questão dos cristais, ela trabalha dessa forma, trabalha alterando frequências, ampliando frequências. E aí você usa cada cor, cada espectro, de acordo com o estudo, né? Para fins diferentes.
Então essa experiência com cristal, ela mudou a minha visão, mudou o que eu penso sobre usar os cristais. Hoje eu acho incrível usar os cristais. Eu tenho um monte de cristal aqui. Inclusive quero dar uma dica para vocês. Eu tenho um umidificador, e esse umidificador eu posso abri-lo, né? Eu coloco água. Então o que eu faço? Eu abro ele, coloco um ametista dentro, fecho e deixo ele a noite inteira expelindo o vapor, né? O vapor de água. Só que aí imantado com a ametista. Então você pode pegar essa ametista ou qualquer outra pedra que você tenha, colocar no sol, lavar ela direitinho, imantá-la, deixar ela com bastante energia, depois colocar ela nesse umidificador e ela vai expelindo, né? Eu vou ver se eu coloco uma foto aqui para vocês desse processo, porque ele está longe aqui, eu não quero ir lá pegar agora, mas eu coloco aqui no vídeo quando eu for editar. Então essa é a dica que eu dou para vocês e alguns esclarecimentos sobre os cristais, sobre experiências que tive. Eu posso colocar bastante coisas aqui, cada cristal de acordo com a seu chakra, cada cristal de acordo com o seu fim, só que eu não tenho experiências. À medida que eu for tendo experiências reais com eles, eu posso colocar aqui para vocês. Eu posso fazer alguns testes também e trazer os testes aqui para vocês. Mas esse foi o vídeo sobre ametista, sobre como o cristal pode trabalhar em nossas vidas físicas, em nossa vida física e nossa vida extrafísica. Bom, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, eu gostei de fazê-lo. E agora com esses aparatos aqui, né? Bem legal. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal se gostou. Então é isso, eu fico por aqui. Foi um prazer falar com vocês. Valeu, pessoal!